do 1 ao 4 somente. Louvai o Senhor é bom. Salmo 34, posso ler na minha Bíblia? Amém. Hoje estaremos em consiga com suas Bíblias. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. E o 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Salmo 34. 34, 4. Vamos ver. Vamos ficar até no Salmo 34, no 4 apenas. Que maravilha. Vamos toda a igreja? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Esse salmo podemos falar para as nossas crianças. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, amém? E quando fala sobre criança, nos sentimos assim também, uma data festiva, alegre, muitas cores, não é isso? E fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. As crianças. E nesse 34, quando diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, é dar coragem para vencer o medo. Essa bondade do Senhor em todo o tempo. E ensinar a criança o caminho que deve andar é um dever, né, de todos nós, de cada um de nós. Ensinar a criança a orar, a conversar com Deus, a mostrar que Jesus é o melhor e verdadeiro e eterno amigo de cada um de nós. Mas depende de nós. Mostrar à criança que Jesus se importa sim com a oração de vocês, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão falando. Isso é muito importante. E cada pedido, cada oração nossa, das crianças, o Senhor tem nos atendido e está pronto a ouvir cada oração de nossos pequeninos. Amém? Vou estar pedindo o Ministério de Louvor que esteja aqui conosco. Boa noite, irmãos. Boa noite. Gostaria de colocar como pé, a gente está orando, exaltando o nome de Jesus. Quebranta o
Pode sentar. Alô? Já nesse louvor, mais uma oração, né? O Senhor nos use, o Senhor nos sonde cada coração, cada vida aqui presente, cada vida no altar. E como estamos falando, né, mês das crianças, hoje é um dia tão esperado, também por elas, com certeza, e dia de mães Aparecida e a irmã Mônica esteja aqui conosco. E queremos também uma oração das nossas crianças. Boa noite, igreja. Boa noite. Então, chegou o tão esperado Dia das Crianças, né? E as crianças esse mês todo vai estar aqui apresentando algo do Senhor. E eu vou estar pedindo para eles colocarem aqui o tema e a divisa. Porque as crianças, no mês das crianças, tem um tema divisa. Família? Isso. Show. Todo mundo sorrindo, gente? O tema é Seguindo os Passos de Jesus. E a divisa é em Provérbios 22:6. Vamos ler todos juntos? Educa a criança no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, temos, né, que ensinar as crianças no caminho do Senhor, porque a gente sabe que isso aí é a palavra do Senhor. Se a gente ensina no caminho, quando eles podem até se desviarem um dia, mas eles vão lembrar e vão voltar. Mesmo que não voltem para a igreja, mas voltam para o Senhor. Amém. Amém. E queria pedir também para colocar a música tema. Pode. Seguir
escrito pela nossa querida irmã Rose. Nada comigo. Sou criança e preciso de ajuda para conhecer Jesus. Sou criança e preciso ouvir a palavra de Jesus. Sou criança e preciso conhecer esse amor de Jesus que tanto falam. Sou criança e não quero só brincar. Eu preciso de você para me ensinar a amar Jesus. Sou criança e preciso seguir os passos de Jesus. Sou criança e preciso seguir os passos de Jesus. Agora a irmã Mônica vai estar orando. Vamos orar, né? Dar um clamor aí para essas crianças, para que Deus possa continuar abençoando e livrando elas de todo mal. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, nessa noite. Eu quero colocar, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, a vida das nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, livrando, ó Pai, de todo mal. Que elas possam ser crianças abençoadas, ter um crescimento, ó Pai, saudável, Senhor. Abençoa para essas crianças, Senhor. Fica com elas, ó Pai, em tudo que elas precisarem. Abençoa cada familiar também dessas crianças, ó Pai, a mãe, os familiares, os irmãos. Que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando, ó Pai, a vida, ó Pai, a família de cada criança. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Fique conosco, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Como é bom, né? Ter esse privilégio. Eu confesso que não tive muito esse privilégio, não, mas ver nossas crianças, eu poder ensinar os meus filhos, ver meus netos, isso é uma alegria muito grande, isso nos conforta, isso me emociona. Quem não fica nessa alegria, com certeza do coração, né? E é aquele louvor, a alegria está no coração daquele que conhece a Cristo, amém? E é isso mesmo, essa alegria, esse vigor, começa assim, né? Todo envergonhado, quando vê o Senhor faz essa explosão e faz acontecer o que nós falamos pela manhã, o extraordinário acontecer, amém? Vamos continuar nessa mesma alegria, louvando ao Senhor novamente, né? Mistério de louvor.
Glória a Deus.
a palavra nesse momento. Glória a Deus, maravilhoso. Irmãos, vamos manter os nossos olhos fechados nesse momento? Vamos fazer uma oração, colocar nossas vidas na mão de Deus nesses instantes, pedir a Ele que Ele esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. O Espírito dele continue no meio de nós. Tudo que já tem para nos atrasar, nos tirar da presença dele nesse momento, seja feito por tempo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Há um bálsamo em Gileade, há um som em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, cantemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há um som em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre nós para curar, restaura os filhos de Sião. A tua presença nesta noite, Pai de amor, queremos agradecer, porque estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Pai de amor, que nesta noite, ó Pai, possamos estar abrindo os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para entendermos a palavra que tem, Senhor, para conosco. Seja com tudo que ainda será feito, com tudo que ainda será falado aqui neste lugar, e teu Espírito esteja sobre nós, nos guardando, nos dando esse momento de sabedoria, que possamos estar, Senhor, neste momento, deixando tudo que nos pesa, tudo que nos atrai para fora deste lugar, e possamos estar colocando os nossos pensamentos em Ti, nossas vozes em Ti, nosso coração em Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. São meus que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar falando com os irmãos essa noite, e aí eu até perguntei se era alusivo ao mês das crianças, né? E aí disseram que sim. E aí, refletindo, o Senhor falou comigo em 2 Reis. Vamos abrir nossas Bíblias? 2 Reis. 5. Segunda Reis 5. Nós vamos estar lendo a primeira parte até o versículo 5. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja versículos pares. Vamos colocar de pé, irmãos? Se puder. Uma pessoa muito importante aí
nessa palavra, né? E essa pessoa é uma criança, não é isso? Uma adolescente. Não tem dito certamente na Bíblia se é uma criança, uma adolescente, uma jovem, mas foi alguém que mudou, transformou a história na mão. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa adolescente ou criança, né? Que assim seja. Versículos ímpares e versículos pares. Ímpares comigo e pares com a igreja, até o versículo 5, ok? Voltando, começando a ler. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era homem valoroso, porém leproso. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E disse esta a senhora, a criança, a menina: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. 4? Foi? 5, né? É muito diferente. Então disse o rei a Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 100 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Os irmãos vão se sentar, mas deixem suas Bíblias abertas para continuar lendo os próximos versículos. Então, irmãos, hoje é um dia no calendário nacional titular como Dia da Criança, né? Mas o dia das nossas crianças são todos os dias, né? Nós não damos presente às nossas crianças apenas hoje, não levamos nossas crianças para passear apenas hoje, né? Só geralmente é o que se faz nos dias das crianças, tem para passear, dar presente, né? E tem uma filhada com 23 anos, ela falou que está triste comigo que não recebeu presente das crianças. E aí a gente ficou conversando um pouquinho hoje. E assim, hoje, né, as pessoas têm esse nome titular como Dia da Criança. E aí, pensando, né, nessa parte em que a gente vai falar esse mês todo sobre as crianças, eu me identifiquei com essa menina, né? Que foi uma menina que ela trouxe uma transformação para o lugar onde ela estava. Foi isso? E aqui eu tenho o título: uma serva sem nome, mas com um propósito. Amém. Essa semana eu estava conversando com a irmã e ela falou: irmã, Deus une propósitos. Eu tenho que irmã Rosa, irmã sempre fala sobre isso, né, irmã? Deus une propósito. A Bíblia não menciona o nome dessa jovem, nem a altura, nem o seu peso, o cor, não fala nada, mas fala que a atitude dela atravessou gerações. Tanto atravessou que hoje nós estamos aqui falando sobre essa menina, não é verdade? E aí, ela era cativa, ela era presa, ela era escrava, né? E mesmo cativa, ela teve a ousadia de falar com a sua senhora, que a senhora dela podia repreendê-la, né? Porque esse poder, os cativos não tinham, né? De estar em contato com seus senhores, ou falar se querem que fossem convidados para isso. Mas ela teve ousadia, sem família, sem liberdade, e mesmo assim ela guardava no coração a fé verdadeira no Deus vivo. Ontem eu estava fazendo um chá com umas senhoras aí, da igreja Bibi de Fazenda, dos mineiros, e a gente estava conversando sobre essa questão. Ontem a gente estava falando sobre cura para a alma e fortalecimento para o corpo. Eu imagino que essa menina estava muito triste, muito ferida, porque eu não sei aqui quem, de repente a gente tem alguma criança ou adolescente que quer se separar dos seus pais, na sua adolescência ou na sua infância, ou já na adolescência, na infância, já tinha que tomar conta de outras crianças, já era pai, já era mãe, com 13, 14 anos, e ela foi retirada do seio da sua família. E ainda assim, ela não perdeu a fé no Deus verdadeiro. Anote aí quem gosta de anotar essa frase. Deus não precisa de posição. Ele precisa de disposição. Amém, Senhor. Mesmo como escrava, ela foi instrumento de cura, salvação e testemunho.
Eu tenho uma história para contar para vocês sobre uma adolescente. Pode ser que seja a mesma idade das adolescentes que estava cativa há muitos anos atrás. Todos sabem que eu trabalho com o serviço social, faço atendimento social, uma área muito vulnerabilizada. Poder paralelo atuo ali grandemente. E segunda-feira eu fui impactada por uma adolescente de 15 anos. Uma mãe com 5 filhos foi ao CRAS para fazer a sua atualização do 6º que nasceu. E aí ela levou uma adolescente. Eu imaginei que essa adolescente que estava com ela fosse uma das filhas, porque ela tem 6, ela tem 5. Estava conversando e eu falei assim, eu faço atendimento. Pedi para ela vir na sala, eu fiz o atendimento dessa adolescente, junto com essa mãe, para incluir o bebezinho. E aí, conversando, eu fazendo um atendimento, conversando, a adolescente falou pra gente assim, eu tô cansada, acabei de chegar da escola, vou lavar a louça, arrumar a casa, fazer comida, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a mãe das 6 crianças falou assim, quem é você casar? Quando ela falou essa palavra, irmãos, eu já me impactei, mas como a gente está fazendo atendimento, sabe, a gente não pode mudar o nosso perfil, nem a nossa voz, nem o nosso tom de falar. Aí eu fui conversando com ela, fazendo atendimento. Você é casada, irmão? Você tem quantos anos? Tenho 15. E o seu marido? Seu esposo, seu companheiro? 37. Nós estamos no mês de criança. Não é esse mês que a gente fala, tipo, lá das crianças? 37 anos. Irmão, meu coração gelou naquela hora. Eu não pude deixar de pegar aquela menina e continuar conversando, querendo saber mais. E eu perguntei para ela assim, você não tem vontade de voltar para sua casa? Voltar para sua mãe? Você tem mãe, tem irmãos? Eu sou a 5ª. Sou a mais nova dos 5. Você não quer voltar para sua mãe? Você quer que a gente te ajude para voltar para casa? Não, tia. Não quero voltar para casa não. Não quero voltar para casa não, porque minha mãe vai mandar fazer tudo que eu fazia antes. Eu não quero fazer o que eu fazia antes. Aí a outra, mãe das 6 crianças, falou, pode falar com ela vai te ajudar. Fala com ela, vai te ajudar. Você quer falar? Está sentindo bem para falar? Tia, eu não quero morar com a minha mãe, porque desde os 12, minha mãe me leva para meu estudo. Irmãos, é necessário ouvir, porque é muito fácil quando a gente está aqui, como a gente começou o culto, falando de presente, falando de dar, falando de receber, mas a gente sabe que tem muitas crianças em situações muito piores do que essa adolescente que a gente está falando. Verdade. E quando ela falou isso, eu falei para ela, vem para cá quarta-feira, sai da escola, vem ficar comigo, a gente vai fazer bolo, vamos conversar, vou pedir a tia que é de escola para conversar com você, você quer? Vem, tia, eu não quero voltar para minha mãe. Falei, você quer continuar com seu marido? Tio também não queria ficar comigo não. Quando ela falou isso, eu entendi que ela está entendendo que ela permanece vivendo no ciclo de violência, que ela não quer. Para finalizar, o que quebrou meu coração, que me fez chorar quase ela nascer pela porta, meia hora junto com a minha equipe, que a gente chorou, a maioria das meninas não são cristãs, graças a Deus. Foi quando ela falou assim, tia, sabe o que eu queria mesmo? Era ser igual a você. E eu falei para ela, a gente vai te ajudar. Volta aqui quarta-feira, volta sexta-feira, a gente vai te ajudar. Uma adolescente, uma criança. Nós estamos aqui com uma criança que estava cativa, presa. Sabe se o que estão vivendo também? Sabe que Deus está vivendo? Irmãos, isso é apenas um dos milhares de atendimentos que a gente faz. Esse é bem leve, perto dos que se eu pudesse parar para contar com os irmãos. Irmãos, a necessidade está orando muito. E aquela menina está sendo assistida, está sendo acompanhada pelo psicólogo, e a gente vai tentar fazer o que a gente puder para estar gravando ela. E numa conversa, uma das minhas colaboradoras falou, por que a gente não procura essa mãe? Conversa com essa mãe, para essa mãe mudar, de repente as suas crianças também estão na nossa vida, o que a gente pode fazer? E aí a gente pensou, a gente pode até chamar, mas provavelmente ela vai viver e inferir a filha nesse contexto, ela também viveu esse contexto. Porque eu acredito que muitos aqui pensaram, que mãe é essa? Né? Como que mamãe faz isso? Como é que a
sabe o que essa mãe já viveu. E como essa mãe vai conseguir se libertar para ajudar os seus filhos. A gente sabe que isso é uma prática cultural do Nordeste também. A gente que estuda, que lê o livro e ouve o jornal, a gente sabe que no Nordeste também existe essa prática. E aí a gente ouve e se espanta, mas nas nossas casas também está acontecendo isso. Aqui na Bíblia a gente está relatando uma criança que salvou uma pessoa, mas ela estava presa, cativa, mas ela não perdeu o quê? O que ela não perdeu? A fé. Ela não perdeu o quê? A fé. E esperança. Ela continuou com sua fé. Assim como aquela menina, quando disse para mim, tia, eu queria ser como você, ali plantou no coração dela uma esperança. Uma fé que ela desconhece, mas que tem certeza que o Senhor Jesus vai nos conceder força para estar atuando naquela vida, naquela família e quem sabe transformando aquela realidade. Continuando. Existia uma conexão entre a menina e o profeta. Isso a gente não pode mentir. Porque ela falou, minha senhora, se meu Senhor fosse atendida, né, pelo profeta, e aí eu pergunto para os irmãos, quem será que apresentou o profeta àquela menina? A gente aqui não diz quando o tempo estava cativa, qual a idade que ela tinha, supondo que ela tinha 7, 8, 9 anos. Provavelmente, entre os 3 e 5 ou 6, ela estava na sua residência e já tinha ouvido falar do profeta. E aí, irmãos, é uma coisa que eu falo, por mais que daqui a uns anos nós não tenhamos a Bíblia, o celular, não tenhamos nada, tudo que se deve guardar, guarda no seu coração. Porque ela guardou no coração o ensinamento que ela teve. Independente da idade dela, que a gente não diz aqui, não tem detalhe. Então, irmãos, continuando. E essa frase foi muito importante quando ela diz, aliás, eu digo, apenas uma frase citada por ela levou o coração de Naamã à possibilidade de cura. Ela falou apenas uma frase, não foi? Vamos aí botar 2 Reis 5, versículo 3. Vamos ler? Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Enquanto a gente fala do problema, enquanto a gente fala das nossas lutas, das nossas dores, ela falou de solução. Mesmo cativa, mesmo presa, sem familiar, sem ninguém. Ela mantinha fé e mantinha esperança. Outra frase, Rosa, você que gosta de notar. A boca que crê fala o que o coração confia. Amém? Se você crer, a sua fala vai ser de fé e de confiança. Continuando. Naamã é um homem poderoso, mas a resposta de Deus veio de uma criança ou adolescente. A gente colocou aqui, né? Mesmo tem a idade exata. Deus inverte a lógica humana. Os grandes aprendem com os pequenos, os fortes com os humildes. Nunca subestime quem fala com fé. Às vezes, a voz que te leva à cura vem de onde você menos espera. Oh, Deus. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos nossos filhos, né? A gente falou no início da bênção que nós temos nos nossos filhos. Nossos filhos não estão presos, não estão cativos, né? Estão libertos, não vivem em ciclo de violência como aquela adolescente, muitos outros que vivem por aí. E aí eu pergunto, o que nós, apesar de mim, temos feito para auxiliar os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes na vida, né? Para fazer com que eles tenham em seu coração o Evangelho. Foi dito aqui pela Aparecida. E o versículo
divisa. Ensine o menino, ou a menina, ou a criança, no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Eu costumo dizer que esse caminho, irmãos, não é apenas a gente pensar que é o caminho de vir à igreja, estar na igreja, ler a Bíblia, orar. O caminho é o caminho, só tem um. Tudo que a gente aprendeu, que a gente reteve, que foi bom, é isso que a gente ensina para os nossos filhos, não é? Aonde que o pai vai querer ensinar alguma coisa que sabe que para ele foi bom para o seu filho? A Bíblia não diz isso? Tem a gente que não é bom dar coisas boas para os nossos filhos, não é isso? Quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai. Não é verdade? Aí aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças, nossos adolescentes. Que a pregação hoje aqui foi toda para nós adultos, eles já estão no cultinho dele lá. Porque quem traz eles para a igreja somos nós. Quem cuida deles somos nós. Então quem tem que ter lições práticas de vida todos os dias somos nós, verdade? Lições práticas para a educação religiosa, inspirada no episódio de Jesus. Eu vejo sempre a Sabrina, com a filhota dela, com um livrinho, não é isso? Professora, né? Mas também gosto que ele não fosse. Ela que está dentro do seu coração, você gosta, né? Contando historinha, né? Falando sobre as coisas, sobre a vida, sobre a Bíblia. Às vezes até um livro secular, aprendendo algo. Isso são lições práticas que a gente traz para os filhos. Tem criança que não pode ler, mas aí a gente tem aí a questão lúdica, que a gente pode trazer um outro tipo de incentivo para criança, jogos, né? Alguma coisa que faça com que a criança seja incentivada a se manter ali conosco, né? Incentivar a participação no ambiente da igreja e valorizar o templo, mostrando a importância da adoração coletiva e do ambiente de aprendizado espiritual na infância. Como assim ajudar na igreja? A gente vê aqui que tem Ana Beatriz, Raulzinho, Raulzinho, sobre Raulzinho, Igor. Quem mais ajuda aqui? Tem mais crianças que para cá ajuda. O João. Tem a Ana Flávia, que toca bateria. O Matheus, que toca bateria, bem preguiçoso, mas toca bateria. Quem mais? Tem bastante crianças adolescentes. Dudinha que canta na igreja de louvor. Isso, irmãos, é aqui, ó, incentivar a participação do ambiente na igreja e valorizar o templo. O templo não é nada, né? Aqui é o templo. Mas quando a gente vem para cá, que a gente, quando tiver nossos filhos, esteja ajudando e incentivando nossos filhos, né? Para estarem aqui conosco nesse âmbito familiar. Terceiro, desenvolver humildade e simplicidade na fé, exemplificando que para entrar no reino dos céus é necessário ter um coração simples e confiável de uma criança. A Bíblia mesmo diz lá, que Jesus diz: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque nos é o reino de Deus, dos céus. Né? Aqui também, mais uma assim. Usar métodos interativos e dinâmicos que ajudem a criança a entender e se conectarem com a história e valores de Jesus, com encenações, criação de linhas do tempo, atividades que demonstram a presença de Jesus no dia a dia. Quando eu li esse pedaço, eu lembrei da última peça que a Valdiné, quando estava com as crianças, fez, né, da ressurreição, quando a gente se levantou ali, né, Jesus ressuscitou, levantou, o Gabriel, olha ainda, né? Então, irmãos, isso é fazer com que a criança tenha sido inserida no reino, né? E aí, a gente sabe que estes dias lá fazem contos, historinhas, né? Falam, conversam sobre a Bíblia e que nós possamos estar inserindo isso no dia a dia dos nossos filhos, irmãos. Isso, né? Para os irmãos não, para a mensagem, como é que você fazer isso. Mateus em casa, quando era menorzinho, ele gostava muito de ouvir hino. E ele era muito sensível para ouvir os hinos. 3, 4 anos, às vezes eu ouvia o hino assim, aí ficava, né, sensibilizado. Eu gostava muito de ouvir Tom Carf, gostava muito de ouvir os hinos que eram assim, bem tranquilos, gostava de ouvir, cantava todos. Historinha também gostava de ver na televisão. Ler, assim, pegar e ler, ele não era muito disso não, mas ver na televisão ele gostava. E aí depois ele passou para cá, começou a se interagir com Raul e os embaixadores do rei, que lá na igreja não tinha na época. E aí foi aprendendo mais ainda sobre a Bíblia, sobre a palavra, né? Foi se fortalecendo, crescendo.
Vemos nesse texto que foi gerado no coração de Naamã uma esperança, apenas de ouvir a serva da sua esposa falar, levando colheita de salvação a uma nação estrangeira. Essa menina cativa e presa de Israel, e a cidade para onde ela foi era estrangeira, uma cidade que não era de Israel, era um local desconhecido. Mas aí, irmãos, agora eu vou falar um pouquinho de Naamã. Estou falando de coisas boas. Só que quando Naamã chegou lá, né, com o profeta, foi tudo certinho, ou teve aí um clima, vamos dizer, rolou uma tensão, né, vamos dizer popular. Rolou uma tensão, Rosa? Rolou uma tensão, vamos ter atenção. Porque ele foi pensando, não foi isso? Me corrija se estiver errado. Ele foi pensando no que o profeta faria para ele. E a gente faz isso. Em casa, esposa, marido, filho, irmão, primo, às vezes a gente pensa algo que a gente quer que a pessoa faça, mas a gente não fala. Se a gente não falar, a gente vai saber? Vai saber. E foi isso que aconteceu, não foi isso? Naamã já saiu de lá, já sei o que aconteceu. Quero isso, vai dar certo. Não foi? E aí, quando chegou lá, rolou uma tensão. Não foi? Vamos ler? 2 Reis 11, ou 2 Reis 5, a partir do 11. Vou ler os versículos ímpares e a igreja agora vai ler os pares, tá bom? Porque é meio um pouquinho diferente, nós vamos ler. 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, aí ele aqui, ó, pensando, ó, agora vai dar tudo certo. Certamente ele sairá, pôs-se-á de pé, invocará o nome do Senhor, passará a mão sobre mim e me restaurará a tarefa. 12. Não são os filhos Abana e Farpal em Damasco melhores de todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar deles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Voltando, peraí, vou voltar para o 13, 14, 15. Voltando, lá em cima o profeta falou para ele: você está indo lá no Rio? Quem sabe que foi o Rio? Rio Jordão. Você vai lá no Rio Jordão, que parecia que era um rio que não era muito legal, né? Vai lá no Rio Jordão, você vai mergulhar 7 vezes lá, porque aí nós vai ser curado. E aí, por que ele foi indignado? Porque ele era top de linha, como dizia ele era da estirpe. Ele não ia mergulhar no rio daquele. E aí ficou o quê? Vamos acabar de ler? No versículo 12, foi? Furioso, né? E aí eu vou ler aqui. Então, no 13: chegaram-se a ele e os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Alguém chegou ali para ele: vai, que não vai dar certo. Mas ele não. Eu, chefe, né? Vou lá, né? Isso aí, orgulho, soberbo. Não, quero não. Aí alguém chegou lá e insistiu: vai. Vamos ler? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. E aqui na minha diz: e ficou purificado. E aí no 15, a gente conclui dizendo: então voltou o homem de Deus a ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha aí, gente. A gente começou falando, né? Coisa boa. Passamos por um processo tenso, né? Porque a igreja ficou bem tensa com a história do adolescente. Foi isso? Vamos para casa refletir sobre isso, né?
E aí depois voltamos a falar sobre a questão daquela adolescente ou criança que foi usada ali para estar naquele momento certo. Mas ela só poderia falar se ela tivesse isso guardado no seu coração. Tem um versículo que eu gosto muito que diz: a boca fala, a boca fala que o coração está cheio. Se essa menina estivesse com raiva, com ódio, com rancor, furiosa como Naamã, porque saiu da sua família, estava sem ninguém, ela não falaria aquilo. Mas mesmo presa, mesmo cativa, ela permaneceu guardando seu coração, guardando a sua fé. Porque muitas vezes a gente faz como Naamã, fica furioso, irritado, né? Aí a boca, ó. Fala, Deus. Não é isso? E aí, para a gente finalizar, é importante a gente entender que mesmo sendo pecadores, seres humanos, nós vamos errar. Vamos errar. Nós vamos errar. Vamos cair, vamos levantar. A gente cantou aqui um livro que eu gosto muito, que ele diz: leva-me além. Senhor, leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo. Estava conversando com uma outra senhora semana passada, e ela falou assim: irmã, eu acordo orando, durmo orando. Mas será que ela falou durmo orando, acordo orando, vai lá toda hora no banheiro, ajoelha, vai no quarto, ajoelha, né, vai na sala, ajoelha? Ela falou: mãe, pensamento, acredito o dia inteiro, lavando louça, eu falo com Deus. Fazendo comida, eu falo com Deus. Estou varrendo quintal, estou clamando a Deus. Muitas vezes a pessoa quer ver, né? É São Tomé, quer ver você fazer, para entender, achar que você de fato é o servo ou não é o servo. E aí, aquela menina trouxe para a gente esse ensinamento. Ainda cativa, ainda presa, sem familiar, sem parente, sem ninguém. Ela manteve a fé guardada no seu coração. E o tempo que ela teve oportuno foi para falar de bênção, de salvação, de cura e de transformação. Aleluia. Não para trazer ódio, rancor, irritabilidade, insatisfação. E ainda assim, a gente entenderia se ela fizesse. Por quê? Porque ela estava sem ninguém. Estava sozinha. Sem sua família. A serva de Naamã nos ensina que a grandeza do cristão está na sua fé, não na sua posição. Mesmo em meio à dor, ela foi ponte entre enfermidade, cura, desespero e esperança. Que aprendemos com ela a sermos instrumentos nas mãos de Deus, onde quer que estejamos. Porque, às vezes, uma voz pequena carrega um propósito eterno. Então, entender esse mês, nós vamos estar falando sobre os pequeninos. Aqui tivemos a disparidade, né? Bia grandona, a Ana Júlia grandona, e a Ana Flávia, né? E os outros menorzinhos, pequenininhos, os maiorzinhos. Voz pequena, mas que vão carregar o propósito eterno. Porque o versículo não foi falado para a gente aqui? Vão ser ensinados, estão sendo ensinados. E se um dia vierem a se desviar, essa grandeza que eles aprenderam aqui, estão aprendendo, jamais vai sair do coração deles. Se os irmãos perguntarem se eu me lembro dos hinos, das músicas que eu cantava quando eu tinha idade deles, eu me lembro. Eu poderia não estar aqui, poderia estar em outro lugar, fora da igreja, mas eu me lembro de tudo. Ontem eu falei com as meninas lá no chá que eu amo o hino do cristão. Falei que eu acho que ontem tivemos 3 hinos do cristão do nosso chá e eu fiquei encantada. E a gente vai às igrejas hoje em dia, a gente não ouve mais hino do cristão, raramente. E aí eu falei para elas, irmãs, muitos hinos eu sei que estão do cristão de cor, sabe por quê? Porque o meu pai, né, ele entrava assoviando o hino do cristão. Quando o vento estava soprando lá em casa, ele estava lá, cantando o hino do cristão. Quem conheceu sabe como era. Ele cantava, assoviar.
Né? E aí eu me aprendendo. Além disso, eu até falei com o Matheus essa semana. Falei, Matheus, você está ouvindo o vizinho assoviar? Né, seu amigo? Está ouvindo o vizinho assoviar? Estou ouvindo. Aquele homem, quando ele está em casa, ele assovia de manhã até a tarde no quintal. Milhões de hinos do devoto cristão. Eu acordava aos 7 anos ao som dos hinos do devoto cristão dele. Do hino, do devoto cristão, da harpa. Então, irmãos, quando a gente fala uma voz pequena, uma criança pequena, mas que carrega grandes coisas, nós vamos carregar. Nós carregamos grandes coisas. Imagine, vamos lá de novo, refletir, aquela adolescente que tem que carregar quanta dor, quanta luta, quanta tristeza. Que nós possamos esse mês, não só nesse mês, mas sempre lembrar, não falando todo dia, né? Estarmos orando pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, não só da nossa igreja, não só da nossa família, mas de todo o nosso território, aonde o Espírito Santo de Deus alcançar, até os confins da terra. Porque, de fato, não tem sido fácil, irmãos. Esse ano de 2022 para cá, a pandemia, os atendimentos que nós temos feito são surreais. Surreais. Não dá para falar, não dá para falar. Esse dá para falar. Mas tem alguns que não tem nem como a gente falar. Já tem condições. Que nós possamos estar colocando os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso coração, depositando no Senhor e pedindo a Ele, e perguntando a Ele qual é o propósito que Ele tem das nossas vidas. O que de fato a gente tem precisado fazer para que Ele nos tem chamado, para que nós possamos estar colocando, né, nossas vidas no altar dele e realizando tudo de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa. A gente acabou de falar aqui que a gente não pode estar ligado em posição, porque isso aí tudo vai embora, vai acabar. É importante estudar, se especializar. Eu sou um estudante, tá? Mas mais importante que isso é termos no nosso coração guardado a palavra. E quando a gente estiver velhinho, assim diz, né? Provérbios 22, a gente não vai conseguir esquecer. Nem os pequenininhos que estão aqui hoje, nem os nossos que não vêm, os adolescentes, os nossos jovens e nós adultos, até estamos velhinhos, estaremos com o nosso coração guardado pela palavra que nos inspira e que nos faz acordar todos os dias. Só da gente abrir nossos olhos pela manhã é motivo de agradecer ao Senhor, porque a gente sabe que naquele dia a gente vai continuar vivendo, né? E a gente sabe que muitos aí nem se levantam. Que o Espírito Santo de Deus esteja completando no coração dos irmãos aquilo que eu não pude completar, que as nossas palavras estejam pautadas dentro do poder, né, maioral do Senhor. Vamos estar orando mais uma vez. Convido o nosso pastor a estar fazendo essa oração. E que nesse dia, nessa semana, nesse mês, nós estejamos refletindo sobre como temos ensinado, sobre como temos planejado a situação e a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vamos orar? Nós também vamos estar entoando mais um louvor após a oração. E se você desejar, pode estar se consagrando o seu dízimo, a sua oferta, né? Nós temos avançado nas obras da igreja e se você propuser no seu coração, você pode assim estar entregando nessa noite. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, ministrada aos nossos corações. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos pequeninos, ó Deus. Livra-nos do mal. Te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Som, 2, 1. Se irmãos quiserem se colocar de pé, nós estamos fazendo. Vamos fazer uma oração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Verdadeiro e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Eterno e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos o louvor. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrando. Queria também agradecer aqui a presença do Aldemir, Aparecido, do Maurício, do nosso visitante, né? O pessoal da cidade que está entre nós hoje. Deus abençoe vocês.